Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. No último vídeo sobre proporcionalidade entre grandezas, nós aprendemos quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando elas são inversamente proporcionais e quando elas não são proporcionais. Nesse vídeo, nós usaremos alguns exemplos para estudar de uma forma mais aprofundada a relação que existe entre duas grandezas diretamente proporcionais. Vamos começar esse vídeo com um exemplo da aula anterior, o exemplo da torneira pingando, onde o dono da casa registrou o volume de água desperdiçada por minuto. É muito importante que vocês assistam a essa primeira aula, porque ela foi uma introdução ao conteúdo e por isso eu vou colocar o link na descrição e um card aqui no vídeo. Então, se você ainda não assistiu, pare essa aula e assista primeiro a aula anterior. Nesse exemplo da torneira, nós tínhamos essa tabela com as duas grandezas, que nesse caso é tempo e volume. Então, vamos estudar mais uma característica dos dados dessa tabela. Eu vou calcular a razão entre dois valores da grandeza tempo. Então, observem que primeiro eu calculei a razão de 1 por 2. Então, 1 dividido por 2 é igual a meio. Agora, eu vou calcular a razão entre os dois valores correspondentes na linha do volume, ou seja, 5 e 10. 5 dividido por 10 também é meio. Então, observem que eu calculei a razão entre dois valores da grandeza tempo e encontrei um resultado. Quando eu calculei a razão dos dois valores correspondentes da grandeza volume, eu encontrei o mesmo resultado. Posso escolher outros valores. Vou escolher agora os valores 2 e 5 da grandeza tempo. 2 dividido por 5 igual a 0,4. Vou calcular a razão agora entre os valores correspondentes da grandeza volume, que nesse caso é 10 e 25. 10 dividido por 25 também é 0,4. Então, de novo, calculei a razão entre dois valores da grandeza tempo, encontrei um resultado. Calculei a razão entre os dois volumes correspondentes, entre os dois valores correspondentes da grandeza volume e encontrei exatamente o mesmo resultado. Vou escolher mais dois valores, só para ficar claro para vocês o que está acontecendo na tabela. Agora, na linha do tempo, da grandeza tempo, vou escolher os valores 4 e 2. 4 dividido por 2, 2. E vou pegar os valores correspondentes na linha do volume para calcular a razão, que nesse caso é 20 e 10. 20 dividido por 10 também é igual a 2. Então, também aconteceu a mesma coisa, seguiu o mesmo padrão. Quando eu calculei a razão de dois valores da grandeza tempo, eu encontrei um valor. E quando eu calculei a razão dos dois valores correspondentes da grandeza volume, eu encontrei o mesmo valor. Na aula anterior, nós concluímos que nesse exemplo da torneira, as grandezas tempo e volume eram grandezas diretamente proporcionais. E esse comportamento que nós estamos observando agora na tabela é justamente uma característica das grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque duas grandezas são diretamente proporcionais justamente quando a razão entre dois valores da primeira é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda, que é justamente o que está acontecendo nessa tabela. Então, sempre que a gente observar que os dados, de alguma tabela obedecem esse comportamento, nós podemos afirmar que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Esse padrão sempre acontece com grandezas diretamente proporcionais. Ah, Bruna, mas como eu vou usar essa informação? Quando eu vou usar essa característica? Vamos fazer o segundo exemplo, vamos resolver um exercício. Determine x e y
de modo que a sequência de números 2, 8 e y seja diretamente proporcional à sequência de números 3, x e 21. Então, nós temos duas sequências, coloquei elas no retângulo rosa, e eu quero que os números dessa sequência sejam diretamente proporcionais. Quero encontrar o x e o y de modo que isso aconteça. Então, primeiro, vamos encontrar o valor de x. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar essa propriedade. Então, vamos na primeira linha. A gente pode dividir, calcular a razão entre dois números dessa linha. Vamos calcular a razão entre o 8 e o 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Eu não quero que essas duas sequências sejam diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, quando eu pegar os valores correspondentes na segunda linha, na segunda sequência, a razão entre eles também precisa ser igual a 4. Então, se eu dividir x por 3, a resposta tem que ser 4. E qual número que quando eu divido por 3 é igual a 4? 12. Então, usando essa característica das grandezas diretamente proporcionais, nós conseguimos descobrir que, nesse caso, o x é igual a 12. Agora precisamos determinar o valor de y. E vamos proceder da mesma forma. Primeiro, vamos escolher dois números da segunda sequência, ou seja, da segunda linha do nosso quadro. Vamos escolher o 21 e o 3 para calcular a razão. 21 dividido por 3, 7. Agora, usando a característica das duas grandezas diretamente proporcionais, nós vamos pegar os dois valores correspondentes na primeira sequência e calcular a razão entre eles. Já sabemos que essa razão também será igual a 7, ou seja, y dividido por 2 tem que ser igual a 7. E qual o número que quando eu divido por 2 dá 7? 14. Então, dessa forma, usando a característica, nós conseguimos descobrir que, nesse caso, o y é igual a 14. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo e aguardo vocês na próxima aula.